Graça e paz, povo de Deus. Bom dia. Bom dia. Tenha um ótimo dia. Bom dia. Revista na mão. Bíblia. Pega aí, ó. Bíblia, um estojinho com lápis e borracha e vamos para a lição de número 8. Autoridade da Igreja de Cristo. Tá aberta aí? Vamos juntos? Texto bíblico básico. Está lá em Efésios e em 1 Timóteo. Vamos ler Efésios primeiro. Efésios, capítulo 4, do versículo 11 até o 14. E diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora 1 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, que é cargo ou função de bispo, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 6. Não neófito. Neófito é o novo convertido, é o cristão novo. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Vamos orar? Senhor Deus, louvado e engrandecido seja teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Deus, por esse dia, por essa manhã de estudos, Senhor, na tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a aprender mais e mais a tua vontade e o teu querer. E principalmente, Pai, que venhamos colocar em prática, Senhor. Que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do teu santo nome e para o nosso crescimento, Pai. E para mudança, Senhor. Mudança de atitude, mudança, Senhor, de palavras, Senhor, de pensamentos. Que possamos estar firmados em Ti. Não na nossa vontade, no nosso querer, mas na tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Abençoa, Pai, o nosso domingo. Recebe tudo que vamos fazer aqui, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Cuida e abençoa cada lar, cada pessoa que nesse momento está ouvindo essa lição, Pai. Que seja uma manhã transformadora em Ti. É o que eu te peço e te agradeço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Revista na mão. Pega aí, abre aí. Texto áureo. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo, maníaco de carioca, vai falar, eu te digo, que tu és Pedro,
e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu só chegar um pouquinho para trás. Pronto, tá melhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é sobre a pessoa de Pedro. Eu vou ler aqui uma parte para vocês. Esta pedra, quando se refere no versículo 18, apesar do jogo de palavras, não é a pessoa de Pedro que é a pedra fundamental da igreja. É Cristo mesmo, segundo o próprio Pedro. Aí aqui ele cita o versículo 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 8. Vamos lá. Vamos lá. A escola dominical é para isso, é para a gente aprender. Vamos lá. 1 Pedro, deixa eu ver aqui, 2, do 4 ao 8. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os ao inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Vai até ao 8. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas dele. É porque o Senhor não tem nada a ver. É 1 Pedro que eu tô... eu tô em 2 Pedro, não. Perdão. Vamos lá, volta. 1 Pedro, capítulo 2. Algum vídeo? O que tem a ver isso aqui? O bom da escola é isso, é que a gente aprende junto. A gente erra junto e a gente aprende junto. 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 8. Vamos lá. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, já começou bem, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Aí sim. Então, queridos, continuando. Até certo ponto, todos os apóstolos são pedras fundamentais. Mas só pelo fato de serem porta-vozes e testemunhas do Evangelho, garantindo sua veracidade. Ou seja, a pedra fundamental da igreja é Cristo e não Pedro. Os objetivos da lição: conhecer a origem da igreja e sua autoridade espiritual, identificar a fonte da autoridade e do poder da igreja e analisar o papel social e espiritual da igreja nos dias atuais. Ou seja, a igreja é o corpo vivo de Cristo, edificada para apresentar a verdade da salvação com ousadia e poder. Esse é o nosso papel. Vamos lá, palavra introdutória. Nesta lição, trataremos de uma instituição solene, de origem divina, que existe exclusivamente em razão de seu fundador, a casa de Deus, a Igreja do Deus vivo,
coluna e firmeza da verdade. Epa! A autoridade do Todo-Poderoso está sobre a igreja, por isso ela é respeitada e preservada. Entretanto, é necessário que a igreja mantenha-se no rumo proposto por seu Senhor, a qual ela pertence e a quem ela deve servir. Agora uma pergunta. Sob que fundamento está firmada a autoridade eclesiástica da igreja contemporânea? Essa é a questão que norteará o nosso estudo de hoje. Continuando, o embasamento da fé. Item número 1. O passo inicial da vida cristã é a fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos reafirmá-la a cada dia a fim de viver a esperança que nos está proposta por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tal fé é libertadora, encorajadora e dinamizadora, gerando uma inesgotável fonte de vida naqueles que nela se firmam. Vamos ler lá 1 Timóteo, capítulo 1, 5. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo... 1 Timóteo 1, 5. Diz assim: Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé em Cristo. Não, como eu já ouvi algumas vezes, a pessoa tem fé na sua fé. Não, é fé em Cristo Jesus. 1.1. A confissão de Pedro. Na base da fundação da igreja está a comovente confissão de fé proclamada por Pedro, que reconheceu Jesus como o Messias prometido ao exclamar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é do louvor vai lembrar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A gente tem essa mania, pelo menos eu e a maioria das pessoas que eu conheço do louvor, ontem mesmo na vigília, né, Sheila? A gente acaba associando, porque a grande parte dos louvores são baseados na palavra. Amém? Então, continuando. Essa confissão ocorreu num momento crucial. Jesus sabia que após sua crucificação, seus discípulos ficariam dispersos e haveria grande resistência à sua igreja, a qual ele nomeia por meio de uma expressão figurada: as portas do inferno. A declaração de fé proferida pelo apóstolo Pedro exaltou o poder do Filho para sobrepujar essas estruturas espirituais da maldade. É lá o nosso texto áureo. Voltando, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra, sobre Jesus Cristo, é edificada a igreja. Ali na revista tem isso aqui, ó. Se você tá com ela aberta aí, esse azulzinho, diz assim: a igreja é, pois, o edifício vivo, majestoso e imenso que Jesus tem construído em honra a Deus, para abrigar todos os homens e salvá-los. Que glória para os apóstolos serem colunas deste edifício, sob a direção suprema de Cristo, o Salvador. Isso é da revista Central Gospel. Phillion escreveu. Continuando. 1.2. A confirmação do Espírito.
a vida e a obra dos primeiros seguidores de Cristo, sempre dispostos a morrer pela causa do Evangelho, dão-nos provas evidentes do poder e da autoridade da Igreja militante. Guiada pelo Espírito de Deus e sob sua confirmação, a Igreja prossegue sua jornada no mundo, confirmando a palavra de Cristo. Abre aí Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9 diz assim: Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Agora continue em Marcos aí. Vai lá no 16. Marcos 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Continuando. Aí só tem aqui na revista do professor. É uma pergunta para você e para mim. Até que ponto estamos dispostos a nos ofertar a Deus na qualidade de membros do corpo de Cristo? Vou ler novamente. Até que ponto estamos dispostos a nos ofertar a Deus, não é o pastor, não é o líder de ministério, não é o irmão, não é a irmã, a Deus, na qualidade de membros do corpo de Cristo? Pensa aí. Agora uma pergunta que está na sua revista. A sociedade que nos cerca consegue perceber em nós as manifestações de poder e autoridade que marcam a comunidade formada por Jesus? Quem está à sua volta consegue perceber a marca de Cristo em você, a manifestação do poder e da autoridade de Cristo em sua vida, nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua autenticidade? Ou seja, você é autêntico, é verdadeiro, é transparente em Cristo, na sua vida, né? Porque se você é uma pessoa que vive a verdade, que vive a palavra, você vive uma vida de acordo com a palavra. Pensa aí. Hoje a lição é para refletirmos. Nossas reflexões a partir de tais questionamentos promovem a imperatividade e salutar autoanálise da instituição a qual pertencemos, a fim de que se promovam as necessárias correções e mudanças de rumo. Ou seja, a partir dessas duas perguntas, até que ponto estamos dispostos a nos ofertar a Deus na qualidade de membros do corpo de Cristo? Até que ponto você está disposto? E a segunda, a sociedade que nos cerca, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, os irmãos em Cristo, seus parentes, amigos, colegas, conseguem perceber em você, em mim, as manifestações de poder e autoridade que marcam a comunidade fundada por Jesus? Até que ponto? Então, a partir de hoje, faça as necessárias correções e mudanças de rumo. Pare, reflita diante dessas duas perguntas. Como foi falado no início, a igreja é o corpo vivo de Cristo, edificada para apresentar a verdade da salvação com ousadia e poder.
Aqui, do lado direito, aqui embaixo, ó, diz assim: Pedro no original grego é Petrus e pedra é Petra. Petrus é uma pedra móvel, grande ou pequena, enquanto Petra é uma rocha. Cristo pode ter feito essa declaração olhando para a estrutura rochosa que havia ali perto. A pedra sobre a qual Cristo edificaria sua igreja é a confissão de Pedro, e não a pessoa de Pedro, e sim a sua confissão. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, o Cristo, como está aqui. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios, capítulo 4. Eu lembro que eu preguei uma vez sobre Pedro, que às vezes a gente só lembra de Pedro, né? Ah, quem é Pedro? Ah, aquele que negou Jesus 3 vezes. E você vê aqui, ele foi usado. Boca de Deus. Vamos lá, Efésios, capítulo 4. É lá o texto base, não é? Deixa eu ver aqui. É o nosso texto bíblico base. É que eu quero ler para vocês aqui o que fala aqui. Ó, 4, do 7 ao 16. Quando fala aqui sobre o corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Aqui diz assim, na minha Bíblia Chat. Cada um. No versículo do 7 ao 16, ele fala de cada um de nós, como membros do corpo de Cristo. Aí diz assim: todo membro da igreja tem uma função a desempenhar para o bem do corpo. Entendeu? Todos nós temos uma função a desempenhar para o bem do corpo. Eu tenho uma função, você tem outra. Cada irmão na igreja tem uma função. Somos únicos e Deus nos uniu para que juntos, como o corpo, venhamos a desempenhar essa função. Não adianta termos 2 pés direitos, 2 mãos esquerdas, tá entendendo? 2 nariz, 1 orelha. Isso no corpo físico que eu estou explicando. Mas no corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Por isso que a gente escuta muito. Não queira imitar ninguém, nem se comparar com ninguém. É claro, nós temos que ser testemunho, nós temos que ser bênção e temos que ser exemplos. Mas nunca temos que copiar. É claro, podemos olhar para uma pessoa, admiro a forma como ela fala de Deus, como ela ora, mas nunca imitar, porque você é único, você é única. Vamos continuar. Toda a responsabilidade e poder são recebidos de Cristo, que concede os dons à igreja para o seu aperfeiçoamento, que resulta não só em crescimento em número, como também em varonilidade, isto é, firmeza na doutrina verdadeira. Firmeza na palavra. Essa é a nossa doutrina verdadeira. Então, lembre-se disso. Todo membro da igreja, eu, você, todos nós, temos uma função a ser desempenhada no corpo. E essa responsabilidade e poder são recebidos de Cristo, que concede os dons a cada um conforme a sua vontade. Então, queridos, queridas, você tem uma função na igreja. Você faz parte do corpo. Lembre-se, somos um corpo vivo, edificados para apresentar a verdade da salvação com ousadia e com poder. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo na presença do seu Pai, juntamente com a sua linda família. E pense,
nessas duas perguntas aí que estavam no final da lição. E que elas venham trazer as correções necessárias e as mudanças de rumo para que você cumpra na sua vida o propósito de Deus. Deus abençoe, amo vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque como igreja, Pai, temos nos unidos, temos, Senhor, crescido em ti e ajuda-nos, Senhor, molda-nos, Senhor, mostrando aquilo que tem que ser retirado, aquilo que não tem te agradado, Pai. E ajuda-nos a cumprir, Senhor, os teus planos, Senhor. Que o teu propósito venha a ser realizado na vida de cada um de nós, Senhor. Usa-nos como vasos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Molda-nos conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Que teu Espírito Santo venha trazer as correções, as mudanças de rumo na nossa vida, nos nossos corações, Pai. E que possamos ser cheios, Pai, cheios do teu Espírito Santo. E que tenhamos a nossa vida, Senhor, o nosso falar, o nosso caminhar, transformados pela tua palavra, Senhor. Porque a vamos ler diariamente e assim vamos sendo transformados, vamos crescendo, Senhor, em unidade, em maturidade, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada pela vida de cada um. E que venhamos, Senhor, cumprir a tua vontade, não a nossa, mas a tua vontade, na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, nos nossos ministérios, Pai. Obrigada por tudo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Graças e paz, irmãos, tudo bem? Hoje eu consegui gravar de casa. As últimas vezes eu estava gravando no carro, mas dessa vez eu consegui gravar em casa. Irmãos, peço por gentileza que vocês abram suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 12. Hebreus 3, verso 12. Diz o seguinte: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O comentarista coloca algo interessante aqui também, que o engano do pecado produz endurecimento. Tanto Satanás como o nosso próprio coração querem nos convencer que atitudes e práticas erradas não são pecaminosas, né? Ou seja, vou repetir aqui, tanto Satanás como o nosso próprio coração querem nos convencer que atitudes e práticas erradas não são pecaminosas. Aí eu te pergunto, como é que o pecado entra na nossa vida, entra na nossa casa? É com as pequenas brechinhas que a gente vai dando, né? Achando que tudo é normal. Que hoje, se tu vê mesmo a programação da Rede Globo, do começo do dia ao fim, é só desgraça. É um passo para se desviar da presença, né? Já começa com os noticiários, que é só tragédia, é um sensacionalismo absurdo, é um terrorismo,
sempre dando a proporção maior do que os fatos realmente. Tu passa para as novelas, eles estão cada vez querendo enfiar a goela abaixo, que é normal uma relação homossexual, né? Toda novela agora tem, né? Querendo trazer para a realidade que isso é normal. Hoje é normal, amanhã eu acho normal, daqui a pouco já entrou no mundo e para mim isso é normal. Não, não é normal. E Big Brother então nem se fala, né, gente? Meu Deus. E eu ainda vejo alguns cristãos que comentam a respeito de Big Brother, tá? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Né? E é dessa forma que o pecado vai fazendo morada. Né? Que hoje eu acho normal uma relação homossexual, né? Que muita gente trata de casal gay. Nada contra os gays, tá? Inclusive, nós temos um vizinho aqui no nosso prédio, que mora 10 anos aqui do lado, totalmente discreto, respeitoso, né? A gente trata ele muito bem, a gente respeita ele demais, mas assim, não, na minha opinião, nunca vai ser normal. Primeiro que casal gay não existe, casal é macho e fêmea, fora disso não é abominação, né? Homem com homem, mulher com mulher nunca vai ser casal. Se tu vê, um exemplo, tu vê 2 leões lá na selva, 2 leões machos lá na selva, tu vai chamar, tá vindo um casal. Não, nunca vai ser casal, vai ser uma dupla, vai ser um parceiro, vai ser um companheiro, mas casal nunca vai ser. Vamos deixar isso bem claro. O fato de eu me posicionar não faz de mim um homofóbico, mas é a minha visão, né? A minha postura com relação a isso. Que ver casal brigando, se xingando, falando palavrão é normal. Não, não é normal. Não é normal. Graças a Deus, aqui em casa a gente se trata muito bem, né? Não tem esse problema, graças a Deus, e a Luísa está crescendo nesse ambiente, vendo a gente se tratando muito bem, né? Não tem ninguém alterando voz com ninguém. Como muita gente acha que vou ali sair com os amigos, vou tomar uma cervejinha, mas isso não tem problema. Gente, assim, depende do que tu bebe. Se tu bebe e vai pegar um carro, tu estás assumindo o risco de causar um acidente. Tu tomasse mais do que uma latinha, tu já está embriagado. Se tu for parar numa blitz, o teu carro vai ser preso, né? Tu vai pagar uma multa. E é claro que se afeta a tua visão, se afeta o teu campo de visão, afeta o teu reflexo, não é normal. Né? São pequenas coisinhas assim que vão minando e as pessoas vão achando normal. Eu vou trazer um trecho aqui que complementa isso que eu estou falando, que está lá em Romanos capítulo 12, verso 2, que fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Com a renovação da nossa mente. E a gente renova a nossa mente de que maneira? Mergulhando na palavra, tendo relação com o Senhor, né? Procurar estreitar essa relação com o Pai, porque só dessa forma a gente vai conseguir renovar nossa mente. Né? Pedir direção de Deus mesmo: Senhor, abre os meus olhos espirituais, né? Que eu possa enxergar de uma forma diferente, e que nós aqui estamos apenas de passagem. Nós somos criaturas de um mundo, de outro mundo. Nós somos da pátria celestial, estamos aqui de passagem. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Realmente, Senhor, que nós não venhamos a dar brecha para o inimigo, achar que tudo é normal, que o pecado vai entrar na nossa vida de forma natural e a gente vai achar que isso tudo é normal. Pai, que nós não caímos na cilada do inimigo, Pai. Que nós venhamos realmente a ter um relacionamento contigo, Senhor, realmente que possamos te conhecer mais, e a forma que a gente tem de te conhecer mais é tendo comunhão diária contigo, não apenas uma vez na semana, mas a gente só estreita relacionamento tendo comunhão, Pai. Pai, nós te agradecemos pela semana que tivemos, já te pedimos pela próxima semana que está para começar, Senhor, que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Jesus te alcance aí na sua casa. Aleluia. Seja cheio do amor de Jesus.
chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O preço do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado é. Para sempre ele vive. Ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado é. Para sempre ele vive. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós glorificamos ao teu santo nome, Jesus. Nós queremos ser cheios do teu grande amor, Pai. Cheios, Senhor, de ti, Jesus. Enche-nos, Senhor, com mais de ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é. Para sempre adorado
Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Enche o nosso coração de gratidão a Ti todos os dias, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Você crê que o Senhor está aí na sua casa? Amém? Eu creio. Aleluia. Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir. Sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Oh, oh, meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir. Sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Oh, oh, meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Meus irmãos, graça e paz, muito bom dia. Estamos aqui mais um domingo, e hoje não é um domingo qualquer, dia 12 de maio, primeiro domingo do mês. E como todo primeiro domingo do mês, nós vamos fazer a nossa ceia hoje. Eu quero pedir a você para que você separe os elementos, separe o pão, separe o suco de uva. Deixei separado agora, no início desse culto, no início dessa pregação, deixa separado, para que nós possamos participar, para que você possa participar desse memorial tão importante que nos remete à comunhão de Cristo com a sua igreja, que nos remete ao sacrifício que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. E eu quero iniciar essa meditação orando com você. Quero que você agora dê uma parada, curva a sua cabeça. Vamos colocar essa meditação da palavra nas mãos do Senhor. Você já louvou, você já participou da abertura desse culto. E é importante que nós agora paremos um pouquinho para orar. Me acompanhe, por favor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em oração mais uma vez. E Pai, nós queremos Te pedir, eu quero Te pedir agora,
por essa meditação da palavra. Queremos pedir ao Teu Espírito Santo que tenha liberdade para falar aos nossos corações aquilo que de fato nós precisamos mudar, aquilo que de fato nós precisamos alterar para corrigir o curso da nossa vida. Trabalhe em nossos corações, ajuda-nos a crescer na graça, a crescer no conhecimento. Eu te agradeço pela vida de cada um que está aí nos assistindo, pela vida de cada pessoa que parou agora um pouco da sua rotina para ouvir a meditação da palavra. Ajuda-nos, ó Deus, cuida da nossa vida, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. A meditação dessa manhã está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo é o de número 18 em diante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz o seguinte: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, Paulo aqui está escrevendo uma carta para uma cidade referencial, a cidade de Corinto, uma cidade desenvolvida, uma cidade grande, uma cidade, o que seria hoje uma cidade central. Imagina uma cidade centralizada, num lugar de fronteiras abertas, em que o comércio está centralizado, o desenvolvimento está ali, e sob o domínio de Roma, focada no desenvolvimento, focada no crescimento econômico, focada no crescimento e desenvolvimento cultural, onde a sabedoria era cultuada, uma sabedoria humana, uma sabedoria totalmente focada naquilo que se estuda, naquilo que se lê. E aí nós temos agora Paulo, na sua carta, desafiando essa sabedoria e contrapondo a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. E ele começa no versículo 18 dizendo que a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Eu tenho convicção de que você já foi escarnecido em algum momento da sua vida. Isso pode acontecer, às vezes, até com alguma pessoa da família muito próxima que ainda não teve um encontro real com Cristo. Ou pode acontecer com pessoas de fora que nos veem falando com entusiasmo ou com muita emoção sobre o encontro que nós tivemos com Cristo, sobre a nossa vida cristã. E ele continua no versículo 19 dizendo: destruirei a sabedoria, ele menciona que está escrito, né? Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo aqui está desafiando, dizendo que a sabedoria do mundo é loucura. A sabedoria do mundo ela não é suficiente. Eu conheço pessoas que estudam, conheço pessoas que fazem mestrado, conheço pessoas que fizeram doutorado. Eu não estou aqui fazendo uma apologia a que você não estude, não é nada disso. O que eu estou dizendo é, se você imagina que através do estudo você vai encontrar a alegria, a felicidade ou a explicação
para o futuro que está reservado para a humanidade, você vai se frustrar, você vai se enganar, você não vai encontrar a solução aí. E ele faz a contrapartida, o que ele está dizendo? Visto no 21, como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Ele continua fazendo um outro paralelo. Enquanto de um lado, a busca da sabedoria humana, ela precisa da dedicação, ela precisa exclusivamente de você estudar, de você correr atrás, de você estudar aqui, estudar ali, e fazer o curso superior, ou fazer a pós-graduação, ou fazer o mestrado, ou fazer o doutorado, ou o pós-doutorado. Nós temos aqui de outro lado algo muito simples. Crer na loucura da salvação. Loucura da salvação. E por que ele fala isso? Para contrapor exatamente todo esse esforço humano de se buscar entender a sabedoria. E a sabedoria humana, ela nunca se revelou e nunca se revelará suficiente. A pessoa que fica apegada, afixada a letras, sem viver uma experiência real e verdadeira com Cristo, com aquilo que Ele é, entendendo o que nós lemos no começo, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E a palavra da cruz ela é loucura porque ela choca. Ela choca, a palavra da cruz choca. Você imagina a situação de um povo que espera por muito tempo um Messias, um Salvador, aquele que vai vir e que vai redimir aquele povo, e eles esperavam, o judeu esperava, já mencionamos isso em outra ocasião, um chefe militar, libertador, que libertasse eles do domínio dos romanos, do domínio que eles estavam vivendo, daquela escravidão, da dominação que eles estavam vivendo. E de repente o que acontece? Vem um Cristo humilde, vem um Cristo montado num jumentinho, um Cristo que não veio para resolver a situação política de Israel. Ele não veio para fazer isso. Ele veio para libertar o cativo espiritual, aquele que estava perdido, aquele que estava separado de Deus. E o judeu certamente não entende isso. E a religião cristã, o cristianismo, ele é fundado nisso. E o que acontece? O objeto da religião, o objeto do cristianismo, o centro do cristianismo, ele vai e é morto numa cruz. E há quem diga que a única religião que tem como um dos principais fundamentos a morte de seu fundador e criador numa cruz é o cristianismo. Nenhuma outra religião, há quem diga, ela tem a sua força, ela tem a espinha dorsal doutrinária dela na morte do seu principal fundador. E é interessante que o fundador, entre aspas, aqui eu falo, ele dá a sua vida pelos membros que sequer ainda nasceram, que sequer ainda existem. Como nós, eu que estou aqui falando para você e você que está aí me ouvindo. 2021 anos depois disso, nós estamos aqui, compartilhando dessa mensagem, dessa loucura que é a mensagem da cruz. Loucura! É loucura para os que perecem. Como que você pode seguir, como que você pode abraçar um ser espiritual que ele veio, se fez carne, ele pega e ele morre? Só que muitas pessoas se esquecem que ele morreu, mas ele não permaneceu morto. E isso faz toda a diferença. E nós comemoramos isso no mês passado, na Páscoa. A ressurreição do Cristo. Então ele vive, ele hoje é vivo. Ele é vivo. Ele nos tornou
co-herdeiros com Ele, nós somos co-herdeiros com Ele. Então nós temos o privilégio de poder participar dessa loucura de mensagem da cruz. De saber que Cristo se entregou por mim, por você que está aí assistindo a essa mensagem. Não foi à toa, não foi em vão que Ele se entregou. Ele se entregou para que nós pudéssemos reconhecer isso e louvá-lo e agradecê-lo e honrá-lo e podermos no futuro estar com Ele num lugar especial, transformado, num lugar que vai trazer alegria, num lugar onde não vai haver choro, não vai haver perda das pessoas que nós amamos, não vai haver pandemia. Essa situação tão difícil, irmãos, tantas vidas ceifadas, tantas vidas perdidas. E eu ontem recebi um vídeo que me fez refletir muito. Um homem num leito de hospital, com oxigênio nas narinas, e ele falava: aqui não há autoridade, aqui não há arrogância, aqui não há prepotência, aqui não há eu sou, aqui não há eu quero assim, aqui não há porque eu prefiro que seja assim, aqui não há eu que mando aqui não há eu que sou a autoridade. E ele vai fazendo um rol, eu não vou me lembrar de todos, pode ser até que eu tenha dito algum que ele não disse lá, mas eu estou pegando a ideia da mensagem dele, não estou reproduzindo exatamente, porque foi um vídeo longo. E ele diz para mim, para você que assiste ao vídeo, agradeça. Agradeça por você não estar aqui onde eu estou agora. Agradeça por você estar aí na sua casa, você estar vivo. Agradeça. Agradeça pela família que você tem. Agradeça pela vida que você tem. E talvez você imagine, poxa, mas a vida que eu tenho não é exatamente a vida que eu queria ter. Ok? Agradeça. Seja grato pelo que você conquistou até aqui. Seja grato pelo que você vai conquistar daqui para frente. Olhe para trás, olhe o caminho que você já percorreu. Só olhe para ver o caminho. Não olhe se lembrando do passado, da vitória do passado, mas olhe a distância que você percorreu. Mas fixe no alto, fixe para frente. Abrace a loucura da mensagem da cruz. Uma mensagem que nos mostra que é exatamente vencendo a morte que Cristo nos capacitou a vencer a morte com Ele um dia. É se entregando para ser moído na cruz, para ser humilhado, triturado naquela cruz, que Cristo abriu as portas da salvação para nós, para mim e para você. Eu vou continuar lendo o texto. Mas nós, aí Paulo agora faz um contraponto, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Imagine o judeu, como eu acabei de falar. Aparece o Messias que é exatamente o oposto do que eles esperavam. Tudo bem, e agora os gentios, os sábios, recebem a notícia de que o Messias, ele é o Messias, só que o Messias ele é humilde, o Messias ele não é arrogante, o Messias não tem o seu conhecimento fundado na sabedoria humana, na sabedoria grega. O Messias não está nem aí para isso. O Messias não está nem aí para as estratégias, para os mapas, para os planos de ação humanos. O Messias vem falar do Pai. O Messias vem dizer que ele veio para possibilitar a salvação do homem. Ele veio para os doentes e não para os sadios. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Ele veio buscar resgatar aquele que havia sido rejeitado pela sabedoria, pela sociedade.
aquele que talvez não tivesse oportunidades, mas também veio para aquele que se arrepende, independentemente da sua classe social, independentemente de quem ele é, independentemente da sua posição. Se ele estiver disposto a se render a Cristo, se ele estiver disposto a se entregar a Cristo, é para ele que Cristo veio. E no versículo de número 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É essa sabedoria que nós pregamos. Não é a filosofia, não é estudar os clássicos gregos, não é nada disso. Estudar os grandes filósofos, não é nada disso. Eu não estou dizendo que você não possa estudar, você pode. Só que a nossa salvação não está baseada nessa sabedoria. E eu vou agora pegar o gancho da ciência, você sabe disso. Hoje, a ciência estuda alguma coisa, estuda um determinado alimento. Eu vou pegar um exemplo muito básico. Pega um determinado alimento, olha, esse alimento faz mal à saúde. Ok? Coma com moderação, ok? Aí passa um tempo, agora não é mais o vilão. Agora esse alimento já é saudável. Ok? Aí passa um tempo, não era bem assim, né? Ele é saudável, mas ele não é tanto. Então, a ciência, ela, às vezes num período de tempo, se você pegar um período de tempo, ela se contradiz. Ela se desfaz. Ela muda os seus elementos constitutivos, ela muda. Mas a palavra de Deus não, ela é imutável. Ela é o que é, ela é isso. Ela é loucura para os sábios. Mas para nós, não, ele é salvação. Ele é salvação na pandemia, ele é salvação na dificuldade familiar, ele é salvação na dificuldade de relacionamento, ele é salvação na hora da angústia. Entende isso? Ela é inspiração para nós. Ela não é só motivação, ela vai além. Eu gosto muito de falar inspiracional. Ela é inspiracional, ela nos inspira. Ela nos impulsiona. Ela nos traz respostas. Ela nos corrige. A mensagem da cruz, ela nos confronta. Ela nos faz sentir, às vezes, qual o termo que eu posso usar? Sacudidos pela verdade. Porque a verdade, ela nos confronta, a verdade, ela nos coloca na parede, né? Nos segura, assim você fica meio assustado. Olha isso, olha que forte essa mensagem, olha como isso me confronta. Era exatamente isso que eu estava pensando, era exatamente isso que eu estava fazendo e estava errado. E a palavra diz que eu não posso agir assim, que eu não posso pensar assim. E imediatamente nós voltamos ao caminho correto. Senhor, me ajuda, Senhor, me corrige. E nós falávamos na vigília na sexta-feira, no dia 30 de abril, da importância de, em algumas situações da nossa vida, nós lutarmos espiritualmente. Isso é loucura para o sábio. O sábio, ele vai lá, ele agride, ele briga, ele vai, ele toma uma providência. Nós corremos diferente. Senhor, nós estamos passando por essa situação, nós oramos, e nós colocamos essa situação nas tuas mãos. Trabalha na vida daquela pessoa, trabalha na vida dessa pessoa. Mostra para ela, abra os seus olhos, como tu fizestes com Paulo, permita que caia dos seus olhos como que escamas, fizeste com Saulo, que se tornou Paulo. Que dos olhos dessa pessoa caiam escamas, que ela enxergue, ó Deus, que haja o alinhamento contigo. Estar alinhado contigo é o que é importante. E essa é a nossa luta. E nós vamos orando por fora com armas espirituais. Porque chega um momento na vida, meu irmão, que não adianta falar mais. Chega um momento na vida em que é o momento de calar. Nós aprendemos no livro de Eclesiastes que tudo, Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo devido. E há tempo de falar e há tempo de deixar de falar. Ok? Qual é
a linha mestra disso. Saber quando falar, saber quando calar. Falar no momento certo, calar no momento certo. Você já deve ter observado isso. Em alguns momentos você falou alguma coisa e você colocou tudo a perder. Tudo foi destruído. Tudo foi destruído. E quando você se cala, aí o Senhor vem e trabalha para você. Quando você se cala, o Senhor vem e atua para você. E esse é um dos maiores desafios. Saber o momento certo. Saber o que se chama de timing para agir, de timing para não agir, de timing para falar, para não falar. E o Senhor tem que nos ajudar nisso. Nós temos que permitir que o Senhor nos ajude nisso, para que nós não sejamos pessoas precipitadas, que colocam tudo a perder por falar antes de refletir. Ou falar no momento errado, pior ainda. E eu quero, terminando essa meditação dessa manhã, eu vou ler mais uma vez a partir do versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, não importa. Não importa se você é doutor, não importa se você é simples, se você é judeu, se você é grego. Nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Entendem o contraponto? Ah, isso que você está pregando aí é loucura. É loucura de Deus. Ah, isso aí é fraqueza de Deus. Permitir que o filho dele fosse crucificado. Fraqueza? Fraqueza seria se Cristo não tivesse ressuscitado ao terceiro dia. Isso seria fraqueza, mas isso não aconteceu. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por você poder estar aí nos assistindo, por esse privilégio de estar aí nos assistindo. Eu quero convidar você a pegar o pão que você separou, o suco de uva, o pão que simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva que simboliza o sangue de Cristo no Calvário. Eu já separei aqui, olha, os elementos da ceia. E vamos orar pelos elementos da ceia? Segure aí o seu copo, segure aí o pão que você separou. E vamos orar pelos elementos da ceia. Senhor, nós te damos graça por esse suco de uva que simboliza o teu sangue, o sangue que foi derramado naquela cruz por nós. Senhor, nós hoje que participamos desse culto sequer imaginávamos existir. Senhor, 2021 anos aproximadamente do teu nascimento, Deus. Depois nós estamos aqui exatamente pelo impacto daquela atitude de tu se entregares por nós. E eu te peço por esse suco de uva, eu te peço por esse pedaço de pão que simboliza, Senhor, o teu corpo, a tua carne, Deus. Senhor, são apenas símbolos, mas símbolos que nos lembram o que tu fizestes por nós. E mais uma vez nós queremos te agradecer por esse sacrifício. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda, agora no capítulo de número 11, a partir do versículo 23. Paulo diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, irmãos. E ele continua: por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pode beber, irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai. Podemos nos lembrar disso. Podemos nos lembrar do Teu sangue derramado, do Teu corpo, Senhor, triturado naquela cruz, das chicotadas, dos escárnios, da humilhação, da dor, de ter permanecido por 6 horas pendurado naquela cruz. Morte terrível, destinada a ladrões, Pai. Mas Tu fizeste tudo isso por nós. E nós somos muito gratos, esperamos mostrar a nossa gratidão sendo fiel a Ti. Mais uma vez nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos caminhando para o final da nossa meditação, da nossa ceia. Quero pedir a você, o mês de maio está começando, continue orando, continue intercedendo pelas pessoas que estão doentes, principalmente da nossa comunidade, pela vida do pastor Horácio, que está se recuperando. Tivemos a alegria de vê-lo, de ouvi-lo falar um pouco. A nossa vigília da sexta-feira foi muito bom, muito agradável poder vê-lo, reconfortante poder vê-lo, poder ver a sua melhora, poder ver o seu progresso de saúde. E eu quero que você continue orando, meus irmãos. Ore por você, ore pela sua família, ore pelas famílias da igreja, ore pelos casamentos, ore pelas crianças, ore pelas autoridades, ore pelos irmãos que estão enfermos. Nós temos irmãos que estão enfermos. Ore por eles. Ore, coloque nas mãos do Senhor a enfermidade dos nossos irmãos, os familiares dos nossos irmãos que estão doentes, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor cure, para que o Senhor nos fortaleça. E eu desejo que você tenha uma excelente semana aos pés do Senhor, uma excelente semana de crescimento. Eu quero fazer o desafio da reclamação com você essa semana. Sabe qual é o desafio da reclamação? Eu quero que você passe uma semana reclamando menos. Ah, mas eu não reclamo, tudo bem. Se você reclama 10, eu quero que você reclame 5. Se você reclama 5, eu quero que você reclame 1. Ah, mas é difícil, eu não estou dizendo que é fácil, é um desafio, não é? E quem sabe depois a gente pode compartilhar isso aí. Reclame menos e agradeça mais a Deus por tudo que você tem. Excelente semana, que Deus te abençoe, te livre de todo mal. Nós estamos por aqui, você tem o nosso telefone, entre em contato, qualquer coisa, qualquer dúvida. Se você precisar, nós estamos à disposição. Fiquem com Deus, um grande abraço. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali e agora foi na cruz, onde um dia eu vi. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso,
que está na cruz é Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário, pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados. Levante as suas mãos essa noite, cante bem alto, vamos juntos. E foi na cruz.